Aí eu lembrei de Sherlock Holmes, que aí... Sherlock. Aí eu tenho pergunta pros dois, porque eu acho que completa, que é o Palácio da Memória Porra, total. e o lance de, tanto nos livros quanto nos filmes, de ele pegar vários detalhes, que eu não sei se só são microexpressões, mas, tipo, sujeira no sapato, juntava com não sei o quê, aí então ele a camisa tá legal. abotoada de um jeito. Essa é leitura fria, não, né? Não, vamos lá. Então vamos lá. O que é quem criou o Conan Doyle quando criou o Sherlock? Caraca, o cara tá muito informado, velho. O Doyle. Doyle criou o Sherlock Holmes. Inclusive, eu fiz um mega aulão gratuito. Cara, o cara é essa semana. genial, né? Sim. Eu acho o personagem genial. E não sei se você sabe, tem duas fases do Sherlock Holmes e só uma caiu no... Duas fases ou duas fotos? Duas fases. Assim, que eles separam em fases. Uma fase que já caiu em domínio público e a outra não, por causa das datas. Porque o Sherlock Holmes, ele vai ficando mais humano no final dos escritos. Sim. E essa fase mais humana, se não me engano, não caiu no domínio público. Então, quando vão fazer Sherlock Holmes e não querem pagar nada pra família, é aquela versão antes. Então, às vezes tem discussão, não, aqui você pegou a fase que não caiu. Não é assim, não. Sabe uma coisa legal, antes de você falar do Conan Doyle, que muita gente não sabe, é que ele era muito crédulo. Quando começaram... O Doyle? O Doyle. Quando começaram... Muito. O Houdini os ficou puto com ele. O Houdini, que era um grande mágico, queria acabar com os charlatões. Porque o Houdini, ele queria descobrir se existia vida após a morte, essas coisas, e via que o pessoal era charlatão. Ele gosta de mesas girando, mesa, enfim. O Neuromágico fala bastante sobre isso. E aí, uma das demonstrações... O Houdini era um grande mágico, viu que era charlatanice, que era mágica. Foi, esse negócio é mágica. Aí o Conan Doyle tava no negócio e ele acreditou. Não, Cara, esse negócio... Eles eram contemporâneos? O Houdini e o Doyle, eles eram amigos. Mas teve uma treta, inclusive, que o Houdini foi mostrar pro Doyle, tipo assim, eu vou demonstrar pro cara, o cara é o pai do Sherlock Holmes, que é o personagem do pensamento científico. Exatamente, Ele falou, o cético. vou fazer a mágica mais difícil que eu tenho, que era passar do outro lado de um muro, que em teoria ele passava assim. Tá. Óbvio que é uma mágica. O Doyle viu a mágica, chamou o Houdini de canto e falou, cara, você é a primeira pessoa que consegue cientificamente provar que o espiritismo existe. O sobrenatural existe. Mas então, do Doyle, o que muita gente não sabe, e cara, eu fico impressionado quando eu vejo que tem muita gente que não sabe que Sherlock Holmes não existiu. Ah, para. Muita gente acha que ele existiu, cara. Tipo Jack Stripador. O Jack Stripador existiu. Então, acham que é tipo... É, ele. the É uma same figura vibe. erótica. É uma figura histórica que transformaram... Figura erótica. Erótica. Olha o ato falho aí, ó. O cara sonha com o cachimbo do Sherlock Holmes. Meu Deus, cara. O que será que ele vai fazer com a minha lupa, hein? Pelo amor de Deus. Não, pior, eu tava falando do Jack Stripador e falei Uma figura erótica. Puta pior vida. ainda. O cara vai transar e falar, vamos por partes agora, vamos lá. Vou assistir o documentário da Elisa Matsunaga. Nossa, só pra ficar de pau duro, mas Bom, vamos lá, o Doyle, né, cara? O Doyle, muita gente não sabe que ele foi estudante de medicina. Eu falei sobre isso num aulão gratuito sobre pensamento lógico. Lancei anteontem no meu canal do Metaforando. Como pensar igual Sherlock Holmes, o nome do vídeo. Pô. O Doyle, ele foi estudante de medicina e tudo que o Sherlock Holmes faz é amplamente inspirado numa figura que existiu, que é o Dr. Joseph Bell. Dr. Joe Bell. O Joe Bell era médico, químico e foi um dos pais da da investigação forense no Reino Unido. Pra você ter uma noção, quem leu o Estudo em Vermelho, o primeiro livro do Holmes, vai lembrar que quando o Watson chega pra conhecer o Holmes no primeiro momento que eles se conhecem, que tem aquela cena que ele fala Afeganistão ou Iraque pro Watson, o Holmes tá trabalhando no que seria uma amostra de... acho que é uma evidência de sangue, né? Que pode ser... que hoje em dia tem uma relação muito grande com a papiloscopia, né? Com eu examinar algo e, por exemplo, encontrei um sangue em cena, encontrei uma digital. O Joe Bell foi um dos pioneiros que fez isso lá no Reino Unido. Caramba. Então o Dr. Joseph Bell, ele existia. No livro da Mariah Konikova, Mastermind, uma psiquiatra americana, ela fala inclusive sobre um relato que o próprio Conan Doyle fala, né? Isso tudo para explicar esse ponto que você falou da análise. Que um dia o Doyle tava, ele anotou no diário dele, eles estavam lá em aula de medicina e tal, aí de repente o Dr. Joe Bell, professor, tá fazendo aquele hospital escola, então chega um cara, né, um paciente, pode entrar, o próximo, entra um paciente mancando, assim, tal. O Joe Bell olha pra ele, olha pra cima, olha pra baixo, vira pra sala e fala, pois bem, classe, agora vocês têm em primeira mão, podem conferir uma pessoa teimosa. Nós estamos vendo aí um marinheiro aposentado, que continua trabalhando, por ter continuado a trabalhar, tá velho, acabou pegando uma infecção na perna, e esse marinheiro, infelizmente, não vai conseguir parar de trabalhar tão cedo porque ele é da região de Bridgeport, aqui em Londres.
O Marinho, o cara fez assim, o paciente. Você me conhece? Quando que a gente conversou? Eu não lembro de você. Aí o Joe Bell, não, cara, não tem nada a ver, pô. Aí a classe, obviamente, queria saber o que era isso, né, cara? Bruxaria? Como que funciona esse negócio aí? Ele fala, não, ó. E isso é o básico de qualquer pensamento científico. Uma observação, por exemplo, eu olhar e falar assim... o Vilela é um cara que... Vamos lá. O que seria leitura fria? Tá. Vilela, você é um cara, uma pessoa que sabe o que quer, muitas vezes tá um pouco, assim, vê que não é muito isso, mas você acaba cedendo por conta dos outros. Inclusive, por conta do verde, eu consigo dizer que você agora se preocupa mais com a saúde do que antes. Isso é leitura fria, pura. Você pode falar, ok, faz sentido e tal. Agora, o que é uma leitura, uma análise com base em dados? Cara, você é um cara que curte cultura. E com certeza já leu Stephen King. Porque eu tô com a camisa de Stephen King. Então, qualquer observação sherlockiana, né, vamos dizer assim, uma observação sherlockiana, mas qualquer observação que siga um método científico, ela obrigatoriamente precisa de dados prévios. Como que o Dr. Joe Bell adivinhou a profissão do cara, tal? Bom, primeiro vamos lá. Londres vitoriana, 1800. Existiam quantas profissões? Você podia separar, acho que em 2 mãos. Braçal e que não era braçal. Certo. Marinha. Na Inglaterra, especificamente em Londres, é algo comum ou não? Comum. Pra caralho. Pô. Tá? Então a região... Aí qual que é o bate-truque? A Londres, por ser banhada pelo Tâmisa, algumas partes de Londres acabam sendo um pouco mais úmidas do que outras. O bate-truque principal foi ele reconhecer que a lama da calça, da borda da calça, aqui, da barra da calça, do joelho, e aqui a dobradura que estava aqui na camisa, eram de uma região, de uma cor específica que só tem numa região em Londres. Então esse foi o bate-truque. O cara mora nessa região. Pobre. Pobre vai trabalhar o quê? Braçal. Tá mancando na perna. As mãos dele, tudo o dedo machucado, descascado. Uma tatuagem de âncora. Só pode ser marinheiro, velho, voltou a trabalhar, se machucou. Pobre não vai conseguir parar de trabalhar agora porque mora naquela região. E aí você vê que não tem nada de mágico. Né? O que acontece? O cara, o Dr. Joe Bell, era londrino, doutor, médico. Mais de 60 anos de idade. Naquela época era muito comum, inclusive é falado no próprio Sherlock. O médico fazia a visita residencial. Então o cara conhecia Londres inteira, o cara tinha uma noção de contexto, até por ser um pouco mais elite. Imagina se teria uma cultura, ele conheceria mais sobre as atualidades da época dele, então sabia quais eram as profissões, aí fica fácil. Pô, o cara tem a mão machucada, calos na mão, calo nos dedos, uma tatuagem de âncora, tá mancando, a terra da calça dele é daquela região pobre de Londres, só pode ser marinheiro. E, cara, tinha umas coisas no Sherlock que eram detalhes que eu achava não só como literatura legal, mas umas sacadas muito boas, assim, de ver que o cara tava nervoso, mas só porque quando ele apertava a mão, ficava debaixo da unha, ficava mais vermelho. Não, fica mais, mais branco. É mais branco aqui, né? E aí você fala, caramba, cara, é uma coisa que eu nunca parei pra prestar atenção nesse tipo de coisa. Vamos lá. De ele tá tensionado, Tensionado. Né? Muito da base da observação do Sherlock Holmes, ela é como a própria série Light to Me, a série The Mentalist, tem bases que são ali amparadas cientificamente, né? O Light to Me tem as bases da teoria da universalidade das emoções, da psicologia evolutiva, que é explicada pela etologia. O Sherlock tem a base do pensamento científico, que é observação, aliás, tomar conhecimento do fato, coleta de dados, observação, coleta de dados, interpretação de dados, geração de hipóteses, testagem de hipóteses e conclusão. Tá. Então, tudo que o Sherlock faz no caso segue a rigor o positivismo científico, né? Isso é um ponto. Eu olhar pra um cara, eu consigo falar se você tá nervoso, se você tá tenso, se você tá ansioso. Por exemplo, aconteceu um momento aqui hoje na live que o seu filho começou a passar. Você começou a se movimentar mais, olhar toda começou hora. a inspirar mais fundo, começou a franzir mais o senho. Você ficou incomodado. Agora, onde que é o erro? Que a série Sherlock viaja e tudo bem, porque é legal a ficção, e a gente não pode fazer na vida real. É atribuir motivação. Eu posso falar, olha, entendo que ele possa estar irritado por conta do filho. Mas pode não ter nada a ver, você pode estar irritado porque, na verdade, não deixaram ele vir antes. Pô, era pra ele ter vindo antes pegar a jujuba, pô, não agora. Você percebe como atribuir motivação entra na tentar ler a mente do outro, e isso é impossível, eu posso colocar observar. significados... Aí tá errado, cara. Aí, assim, porque... É muito perigoso, né? É perigosíssimo, porque aí você vai num viés, o próprio Dr. Pedro Calabres, do canal Neurovox, ele fala, a única forma de eu saber o que você tá pensando é se a gente fizer assim, eu corto aqui, ó, você corta, a gente pega um neurônio meu, conecta no teu. Claro que nem assim dá, né? Porque nós vamos morrer. Mas a ideia é... Essas ilações, hoje em dia, são feitas para destruir até reputações, né? Cara... Tal pessoa votou em tal pessoa, portanto, ela quando fez isso, ela tava querendo porque não sei o quê. É engraçado, é o que eu sempre falo, né, cara? Eu dou o exemplo assim.
A galera, hoje em dia, eu não sei porquê, cara, a galera gosta de pegar, tipo assim, um dado desse tamanho, assim, e deduzir algo muito complexo. Eu vou te Posso dar dar um um exemplo. exemplo melhor ainda? Deixa eu dar um exemplo Vou dar um prático. exemplo melhor. Vitor gosta de armas. Isso. Logo, bolsonarista. Exatamente. Bolsonarista Não- safado. Não gosto de armas, não. Eu tenho porte, mas principalmente por causa da minha profissão. Não, falando das armas de espada, esse tipo de coisa. Espertinho. Eu vi o que quis pegar no bate-truque. Mas, ó, o exemplo que eu falo envolve armas. Fui no Flow e tal, tamo lá conversando, de repente, entra exatamente nas relações que você falou. Tamo lá conversando. Não. Então, pessoal, não é porque eu sou CAC. O que é o quê? CAC, né? Eu tenho registro de caçador, atirador, colecionador. Então, e conversa vai e a conversa desenrola. Aí eu fui ver os comentários desse corte. Eu vi que tinha um comentário com 30 respostas. Aí o cara assim, sou caçador, deixando de seguir. Não, o cara realmente acha que eu caço. O cara pegou e entendeu. Tipo assim, eu expliquei uma sigla. Eu falei, não, eu tenho registro, né? Por ter um porte de CAC e tal. O que é CAC? CAC é caçador, atirador e colecionador. Eu tenho registro. Mas não significa que eu casse. Aí eu fui ver essas 30 respostas, falei, acho que a galera tá zoando, né? O cara deve estar zoando, né? Deixando Não, a de galera seguir. vai dando um passo à frente, daqui a pouco você tem uma cabeça de hipopótamo na sua casa. Bicho, não. O negócio é louco. Eu comecei a olhar, aí um cara respondeu embaixo. Ué, o que tem o cara caçar, mano? O que você tem a ver com isso? O cara mora em região rural. Aí o outro veio. Aí o autor do comentário respondeu: região rural ou não, não interessa. Ele não tem o direito de matar próprios animais só pra comer. Existem mercado, geladeira pro cara comprar carne. Aí o outro: não, você conhece a vida do cara? O Vitor é um cara nobre, já mostrou em vários vídeos que ele mora no meio do mato. Ele precisa caçar pra sobreviver. O cara já me imagina com coelhos pendurado no ombro. Exatamente. Um arco recurvo assim. E o cara O pegou cara pintando aqui, né? Tudo aqui, assim. E, tipo, o cara me defendendo e os caras assim, pá, e rebatendo. Eu falei, mano, os caras gastaram uma hora. Tudo uma... E aí veio um cara no final e falou assim, não, mano, eu acho que ele só é CAC. Eu só tenho a sigla. Eu nunca cacei na vida. Poderia, amparado, pouco me fudendo, poderia. Mas não curto caçar. Mas quando você vai tirar o seu registro, que é o seu CR, você tem que tirar como CAC. Caçador, atirador, colecionador. Deus. Então a Você galera... deu um resumo do que é a internet, cara. Cara, é a vida, né? Ah, você tem esse tipo de... tá, isso já é uma coisa entendi. meio francesa, né? Quer dizer que você... Você, então... E quando eu fazia, porque o Metaforando eu abria desse jeito. Você está no canal Metaforando, o maior canal. Por quê? Isso aqui, em qualquer lugar do mundo, apontar pra cima é um gesto muitas vezes associado a algo grande. Tipo assim, aquela piada. E Tá. cara, porque eu sou o maior canal. Então eu sempre fazia isso aqui. Tipo assim, você está no maior canal de linguagem corporal do mundo. A galera começou a fazer assim: opa, o que parece isso aqui? Arminha. Arminha. Cara... Ou seja, ele é bolsominion. E aí teve a galera que foi além. Eu comecei a fazer assim, você está no canal, tá falando, não é Arminha, isso aqui é o L, de Lula. Meu Deus. Então você percebe como vai longe, cara? Como vai, assim, longe pra caramba? E isso é o extremo oposto da base de Sherlock Holmes. O Sherlock, inclusive, fala, nada é óbvio. Cara, eu fico louco quando alguém fala assim, não precisa nem ser especialista em linguagem corporal pra saber. Cara, como não? Cara, você não precisa ser especialista em porra nenhuma pra você fazer uma dedução louca dessa. Claro que não, cara. Claro que não. Você vai parar lá longe. Tipo assim, a galera acha que, tipo assim, é óbvio. Eu sempre falo o exemplo do óbvio. O elementar, meu caro Watson. Que, inclusive, ele nunca falou em livro. Isso aí é um filme do Basil Rathbone. Você tá brincando? Nunca falou em livro. Não tem isso em livro. É o efeito Mandela, então, porque eu achei que eu tinha lido isso em livro. Nunca. Ah, então, ó, agora é um exemplo bom. Releia. Você falou que nada é óbvio. Nada é óbvio. É. Que eu fico puto. A galera pega um negócio, um dado, tipo assim, bom, se a pessoa fez isso, logo e a pessoa vai pra um negócio. E, cara, nada é óbvio. Um exemplo bom disso, quando você vai aplicar a ciência, é que muitas vezes ela é contraintuitiva, né? Tipo assim, imagina pra um cara... Ah, sim. É. A explicação é contraintuitiva. Tem a ver. Não. Cara, imagina assim, que louco deveria ser. Imagina que a gente não sabe nada de hoje. A gente fez a vida passada do Alberto. Tá. E a gente tá agora, sei lá, cara, no século V, no século VI. Uma galera botando umas armaduras lá. A gente tá polindo nossa lança porque a gente tá em guerra com a França. Frânquia, na verdade. A gente olha pra cima e você fala assim, mano, já parou pra observar que o sol dá a volta na gente? Já viu que louco? É óbvio. Claro que é óbvio, eu tô parado aqui e o sol faz assim, pô, é óbvio. É óbvio. Né? Você imagina assim, e a explicação é muito contrária. Aí alguém fala que não é isso, você fala... Taca fogo. Né? Mas a explicação científica, ela nunca é óbvia. E é o que eu falo, você aplicar o pensamento lógico, o pensamento científico, você vai... O próprio Daniel Kahneman fala isso, eu tô roubando dele, né? Mas o nosso modo automático, ele é o modo Watson. Que é o quê? O Watson sempre aceita tudo que acontece. Chega a Mary lá no livro o Signo dos Quatro. A Mary chega, não sei o quê. Aí o Watson fica assim, ela vai embora, o Sherlock. O que você acha? O que você pode dizer dessa mulher?
Ai, uma mulher de família, perfeita pra casar, deve ser alguém com valores morais. Porque o cara brisou no perfume dela. A explicação que ele dá. O Sherlock fala, não, ela acabou de perder um pai, não sei o quê. O cara descreve a vida inteira dela. Mas por que os dois viram a mesma mulher? Por que que um lê isso e o outro... Porque o outro tá orientado no modo automático. Então é o quê? O cérebro, ele só sabe ser automático. Por exemplo... Mas não é só automático, é que... Pulo não? Você ia falar? Não, eu ia falar que alguns pré-conceitos te Nós levam... temos, todo mundo tem. Então, te levam a análise totalmente errada. Mas termina o que você vai falar. Aí eu vou dar exemplo do... E, inclusive, vamos lá. Inclusive, pré-conceitos, não preconceito. Pré-conceito. Pré-conceitos é algo extremamente necessário pro cérebro, porque ele gosta de economizar energia e encurtar caminhos. Se ele não fizer isso, você vai ficar louco. Cara, ó, você vê o modo Watson do cérebro na ativa. Não pense agora, não veja agora uma maçã vermelhinha, não sinta o cheiro da maçã, aquele gostinho da maçã, o suquinho, Um abraço. Já veio. É que nem no Matrix, né? Não pense no... O que ele fala? Não pense no elefante rosa, né? Uma coisa assim. E aí vem um elefante rosa. Mas você falou que você ia dar um exemplo. Não, o que eu tava falando é que a maioria das coisas que acontecem dessas merdas do YouTube são esses preconceitos levar na análise e falar, não, eu sei que é isso por causa disso. Mas ele tá se baseando nas réguas dele. Por exemplo, ele faria. Se eu tivesse no governo e alguém me oferecer, é óbvio que eu ia pegar esse dinheiro, só que ele não fala isso, isso tá na cabeça dele. Aí ele imagina que você, colocado numa mesma situação, vai agir como ele agiria. Sim. Vai falar, cara, pra mim é errado. Valeu, mano. Pra mim é errado fazer tal coisa. Então, logo, se pra ele é certo, ele não vai entender porque eu nunca faria aquilo. É óbvio que você faria aquilo. Você não acha? Não, cara, pra mim não faria. Eu acho que é o Feynman. Eu posso estar falando besteira, não lembro qual é o matemático, filósofo, enfim. O Feynman, acho que ele fala algo assim. O tolo é aquele que acha que a maior montanha que ele viu na vida dele e a maior montanha do mundo são as mesmas. Tipo, o cara vai medir. É por isso que quando a gente vai fazer uma análise de linguagem corporal protocolada, científica, você tem a instrumentação científica, você parte de bases científicas. Por quê? A ideia é limar ao máximo a chance do viés. Porque realmente, se eu não uso um protocolo científico, se eu não me baseio em referências, eu vou sempre pra... não, mas ó, dá pra ver. Não. Você acha que eu preciso analisar isso aqui, Vilela? Eu passo aqui direto isso, porque é o seguinte, a gente tem 243 programas, certo? Caralho. Se o cara viu 5 programas... Ele analisa os 5 programas e fala, claramente o Vilela é comunista, ou claramente ele é fascista, sei lá. Nas últimas 2 semanas a gente virou comunista, né? Não, a gente trouxe o Nando Chamou Moura o Nando, ontem. Ciro. É, o Ciro e o Mandetta. Então é comunista. Semana que vem vocês viram bolso. Então. Mas aí, quando veio o Dória também, a grande discussão foi, cara, mas você tratou muito bem o Dória, você não cutucou. Aí eu sempre falava assim, nas respostas. Aí eu cansei de responder porque não adianta, né? Não. Mas assim, eu tratei mal alguém? Não, mas com o Dória... Eu falei, então assim... Então talvez você tenha que entender que a base do meu programa é tratar todo mundo bem. Seja político, científico... Não é um programa pra emparedar o outro. Exatamente, não, exatamente. Não é um programa pra emparedar. Porque assim, a sua vontade era que eu fizesse isso. Só que o programa, eu tenho água. Eu tenho um jeito de levar o programa que é tratar todo mundo bem e não emparedar. Eu coloco a minha opinião, mas se o cara falar uma mentira na minha cara, eu falo, eu penso diferente e deixa ele falar. Não vou falar, não, é mentira! Então é assim, se eu não fiz isso com o político que você gostava, por exemplo, veio o Feliciano e veio o Dória, que são contrastes. Por que só em um você se sentiu ofendido ou achou que eu não... Os dois eu tratei igual, tratei bem.